Boa noite, está começando o programa Passando a Limpo aqui pela TV da Cidade, também pelo YouTube, Facebook. Boa noite, professor Osnipiski. Hoje um programa dedicado especialmente ao Rio Cachoeira, né? Boa noite aos milhares de telespectadores da TV Cidade. Boa noite ao nosso convidado, doutor honoris causa do Rio Cachoeira, Milton Wendel. Boa noite, Jorge Castan. Boa noite, Enio Alexandre. Boa noite, Ariel Pisolati. Boa noite, Arivan Procro. Bom, hoje nós vamos falar sobre o Rio Cachoeira. O Rio Cachoeira é o único rio joinvilense, totalmente joinvilense. 100%. Um rio de porte médio. É a bacia hidrográfica inteira dentro do perímetro urbano da cidade. Ele nasce em Joinville, no bairro Costa e Silva, e deságua na Lagoa de Saguaçu, também dentro do município de Joinville. Nós temos um mapa do Rio mostrar Cachoeira. Esse mapa aí. Esse aí mostra exatamente todo o curso do Rio Cachoeira dentro de Joinville. Conforme você vê aí. Desde o bairro Costa e Silva até a Lagoa de Saguaçu. Exatamente. Vamos falar também, nós temos um secretário viajando, está lá em Israel. Está voltando agora, já está voltando. Está intocado lá, né? Está de regresso. Vai ensinar o nosso amigo Recruta Zero. Dá um tiro no pé dele, ô Cristian, por favor. Aliás, o nosso... Tem que ser um tiro silencioso mesmo, porque sabe que ele pode se assustar lá na... Ele foi para a Jordânia e está voltando. Agora saiu. Agora saiu. É que acabou toda a munição lá. Tá lá no Oriente Médio, que é o que... Mas ele vai ensinar os guardas aí, municipais aí, aqueles que estão com a cadernetinha na mão, multando o Ariel aí, o Arivan aí, que tem mais campeão de multa, os dois aí. Do que está falando. E vai ensinar eles a ficar atrás do toco aí para multar. Temos também uma outra novidade aqui, ô Arivan. Você que é da área da saúde, está trocando o que você anunciou aqui há 40 dias atrás, o Dom Juan se perdeu no... Você conhece o Parque Nacional São João? São João, em Joinville? Em Joinville. Não conheço. Não, ninguém conhece. Ninguém conhece. Não. Correio Brasiliense publicou. Que um dos Propaganda de Joinville está direto ali. destinos turísticos de Joinville é o Parque São João. Parque São João. Então, Parque Nacional São João. Não, mas aqui já tem uma chamada no aeroporto de Nova York, destinados a Joinville, já falaram disso agora. É verdade. Viu, Milton? O secretário Dom Juan finalmente criaram vergonha e trocaram o Dom Juan, porque não dava mais o Dom Juan lá, puseram uma enfermeira agora. Puseram uma enfermeira de secretária. A final de mês que ela começa. Final do mês. Final do mês que ela Vamos começa. ver se melhora, né? Ela tem que vir de Colombo para cá. Vamos ver se melhora. E pegou agora uma coisa nova aqui em Joinville, viu? Que Dá um coisa? nome de parente. Ah, é? O prefeito lá já tem a ponte do vovô. Robertinho Bornstein, ali na Rua Alberto. O secretário daquela secretaria de nome feio, como é o nome? Sepur. Dá um tiro no Marcel lá. Pé dele. Isso. Ele... Não sei se é ele. Mas estão criando aí uma alameda, viu? Você que conhece bem as margens do Cachoeira. E segundo a imprensa aí, o nome vai ser? Do pai do Marcel, doutor Carlos Adalto Virmão Vieira. Do doutor Firmona é o Carlos Adalto Vieira, que diga-se de passagem, É verdade, desculpa. que deixou, foi um homem que trabalhou muito por Joinville, foi um Sim. grande advogado, Sim. criou a APREMA, Preservação do Meio Ambiente, nada contra ele. E que já foi homenageado com a ponte que liga a Câmara de Vereadores com o Centro Evento. É aquela pinguela lá, eu aquela fosse pinguela. nem tinha É uma aceitado aquilo passarela, ali, é uma né? passarela, não é Aquela ponte. passarela. É uma pinguela, Ponte Mas- de pedestres. Mas tudo bem. Agora tem a ponte do vovô e tem o Parque Cachoeira da primeira etapa,
o nome do papai. Então vou mostrar lá Bota aí quanto vai sair a obra do Parque do Papai. Primeira etapa, 120 metros, 5 milhões, R$41.600 o metro linear. Tá caro isso aí, O que professor? tu acha, Jorge? Eu acho um escândalo, mas eu estou começando a me acostumar. Eu lembro quando o prefeito me apresentou o projeto do Palácio das Orquídeas, ele me falou que ia custar 4 milhões. Está perto dos 30. Perto dos 40 já. Vai Perto ser. dos 40. Então, eu já não me surpreendo mais. São 10 vezes mais. Vendo como se gasta o dinheiro em Joinville, não me surpreendo Joinville mais. tem muito dinheiro para jogar na lata do lixo, viu? Tem. Muito dinheiro. O Christian, mostra ali, por favor, o menino da mentira aí. Aí o homem aí, ó. E manda o nosso amigo cumprimentá-lo a todos, por gentileza. O nosso burrinho que homenageia. Então é isso aí. Nós vamos para a paródia? Vamos lá, paródia que o Sobre Silvio... o Rio Cachoeira. Sobre o Rio Cachoeira, e olha só o título: Ignorado, assoreado e aterrado. Põe no ar aí. Oi, gente, eu sou o Silvio Peck, o Piá Vividense. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo, o melhor programa de Joinville. E bora para nossa paródia, porque hoje nós vamos falar sobre o nosso Rio Cachoeira, ignorado, assoreado e aterrado. Isso mesmo, mas para você saber um pouquinho mais dessa história, pera aí que eu vou chamar o gaiteiro abençoado. Vamos ali aterrar o Rio Cachoeira, digo, puxa a gaita, gaiteiro. O Rio Cachoeira é um rio joinvilense. Por aqui nasce e aqui mesmo deságua. É lá no bairro Costa e Silva que ele nasce. E na lagoa Saguaçu que ele acaba. Por ele vieram os primeiros imigrantes. E o desembarque deles foi ali no centro, perto da barca, em frente à prefeitura, onde pra eles foi feito um monumento. Tinha até porto e muita navegação. O antigo cais Joinville era abastecida. Ali chegavam os produtos importados e os exportados pelo rio era a saída. Perto do rio também estava estabelecido o nosso antigo mercado municipal, um patrimônio que há tempo foi demolido e construído o mercado atual. Bem ao contrário de outros mercados públicos, com um estilo germânico falsificado, já não condiz com a cidade de Joinville. Perto do rio é estranho e acanhado. Se antes era um ponto de agricultores, os pescadores vendiam o seu pescado, hoje retrata apenas um ponto de encontro que não define seu valor e seu legado. O Rio Cachoeira, outrora movimentado, tá assoreado e sem navegabilidade. Tá maltratado, poluído e esquecido. Até parece que nem é dessa cidade. Ignorado, assoreado e aterrado. Falta limpeza, cuidado e manutenção. Falta dragagem de porte em todo o seu curso pra resolver a cheia e a inundação. Uma dragagem profunda e competente é a solução pra esgotar essa aguaceira, pra ter de novo navegação e esportes e aquela vida que tinha o Rio Cachoeira. Foi aterrado lá na ponte do vovô e na Nacara aterraram o afluente. Nos dois lugares teve o leito estreitado e reduzido o rio em 50%. No prédio verde em frente ao tênis clube, o Rio Cachoeira tem um estrangulamento. Tiraram o prédio, porém plantaram florzinhas e até hoje não teve alargamento. E a drenagem e obras do Rio Matias estão paradas sem previsão de começo. E o Mendiçá disse não ser prioridade. E na verdade não se tem nenhum apreço. Mas em vez disso fizeram rotas de fuga. Porém as cheias do centro seguem constantes.
Então a ideia genial dessa gestão foi colocar árvores em vasos flutuantes. E Joinville continua como sempre. Uma vez teve, já era, já foi outrora. E o Rio Cachoeira, pra voltar a ser o que foi, essa dragagem tem que começar agora. No antigo cais querem fazer mais um projeto chamado Parque Linear do Cachoeira. Um projetinho mequetrefe sem vergonha pra sobrepor quase uma história inteira. Esse tal parque que de parque não tem nada, não lembra a história e nem a nossa tradição. E em vez de honrar personagens imperiais, vai ter o nome dos parentes da gestão. O antigo cais homenageia o Conde Deu e mantém vivo um histórico centenário. Mas o tapume de 100 metros em construção vai ter o nome do papai do secretário. É desse jeito que a cidade vai vivendo. E o Rio Cachoeira é um exemplo escancarado. Está sumindo, maltratado e poluído, ignorado, assoreado e aterrado. Tá aí a paródia do Piava Evidência, ignorado, assoreado e aterrado. Olha, a gente fez uma matéria, professor, rapidinho, um resumão da navegabilidade. Põe no ar a navegabilidade do prefeito Adriano Silva sobre o Rio Cachoeira, claro. Apesar de fazer questão de se apresentar como prefeito da navegação, na prática pouco foi feito até agora pela atual administração municipal para transformar o Rio Cachoeira em uma via navegável de verdade. A ponte Albertinho Bornstein, batizada com o nome do avô do prefeito Adriano Silva, poderia ser uma exceção. A estrutura até permite a passagem de pequenas embarcações, mas um aterro irregular, construído durante a obra, impede a navegação. Além de ilegal, o obstáculo representa riscos para quem tenta se aventurar com barcos ou lanchas. O cenário se repete na ponte da Nacar, onde outro aterro foi feito. E nesse caso, a própria estrutura da ponte é tão baixa que não permite a passagem nem de um simples caiaque. A dragagem do Rio Cachoeira, essencial para garantir a navegabilidade, nunca foi considerada. Em toda a extensão do rio, dentro da cidade, não há registro de uma única ação efetiva nesse sentido. A remoção do antigo prédio verde no centro poderia ter sido uma oportunidade para ampliar as margens do rio e facilitar manobras náuticas, ou mesmo o fluxo da água, evitando assim cheias, mas no local foi construída apenas uma praça simples sem impacto algum para a navegabilidade. Na lista de intervenções urbanas às margens do Cachoeira, aparece o Parque Linear, uma obra de gosto duvidoso e com pouca adesão da população. Bancos isolados, caminhos estreitos e uma paisagem nada atrativa marcaram a recepção morna da comunidade com as obras. Na Praça da Bandeira, o que era para ser revitalização, virou motivo de piada. Os buracos deixados pela obra foram apelidados em tom de ironia de Praia do Alcaide, uma referência à suposta vocação náutica do prefeito. Enquanto o discurso navega em mar calmo, a realidade do Rio Cachoeira continua encalhada. Entre aterros, obras desconexas e falta de ações concretas, o sonho da navegabilidade parece cada vez mais distante. Para quem é prefeito da navegabilidade, está deixando bastante a desejar, né, professor? Muito boa essa reportagem aí. Só faltou o barco do Sena travado lá, né? Que não pode sair há muito tempo do lugar, né? Que está num afluente do Rio Cachoeira. Na bacia. Mas você, o que fala da navegabilidade do Cachoeira, Bento? Quero te apresentar, te apresenta aí, por favor. Milton Wendel, ecologista. Ecologista é um termo apropriado? Hoje em dia pega mal ser chamado de ecologista. Pode me chamar também se quiser de ecologista. Pode ser confundido com eco-chato, né? Eco-chato. Você tem um sítio lá no Piraí? A minha família tem um sítio na Estrada Comprida, no Piraí, exatamente. O sítio é interessante a história daquele sítio. Antigamente, ele era mantido sempre o pasto baixo, né? Daí o Nelson Luiz, agrônomo, meu irmão, foi morar lá e deixou o mato crescer. Aí disseram: você tá louco? Vai ver a floresta que tem lá hoje. Tem macaco bugio, diz que tem até uma onça andando lá. E a navegabilidade no Cachoeira? Então agora vamos a navegabilidade do Cachoeira. Quando me falo em Cachoeira, né, para ter um critério de julgamento também das ações humanas quanto a ele, eu falo assim: olha, você tem que considerar os entes que pertencem ao rio. São fauna, flora, navegabilidade, variação de maré, uma característica dele, a qualidade da água e a navegabilidade.
São Qualidade esses. da água é excelente. Você tem alguma dúvida quanto à qualidade da água, ou vendeu? Eu já vi coisa Você pior, viu a hein? praia do Alcaide lá? O prefeito fez Exato. cavou 3 buracos ali na Praça da Bandeira para mostrar a qualidade da água. Exato. Agora, então, quando me fala em Rio Cachoeira, eu sempre penso nesses fatores. Quer dizer, vamos fazer uma obra, vão demolir o prédio verde ao lado do Rio Cachoeira. Tá, não influi nada no Rio Cachoeira, não muda nada. Não mudou nada. Auxiliaria a navegabilidade e o escoamento das águas pluviais, que também é uma função do rio. Se tivesse aproveitado a demolição do prédio para alargar um pouco aquele trecho, teriam resolvido em grande parte o alagamento do Sim. centro. Em grande parte estaria Tem um resolvido. estrangulamento lá. Agora eu estou... A navegabilidade do rio ela foi interrompida quando fizeram a ponte do mercado, o prefeito Falgater, em 1960, se não me engano. Ali foi fechada o acesso na maioria das embarcações. Eu ainda passo com o meu botinho de... Lá tinha 2 clubes de remo lá. O Cachoeira ali, Cachoeira na frente e da o- prefeitura, onde é a estátua da barca ali, Isso. E o Cruzeiro e o Atlântico. Atlântico. Antes era Atlântico, Tá. depois se fundiu com o Cruzeiro. Aquilo ali, o pessoal do Cachoeira, que era montante da ponte, os dois eram montantes da ponte. Quando chegava na ponte, tinha que mergulhar aí. Depois mergulhava os remadores e depois pegava o barco de volta. Os remadores pulavam por cima da ponte. vai para o outro lado. Falando disso, vamos dar uma relembrada. Bota aí uma imagem, Christian, por gentileza, do Porto de Joinville, o antigo porto. Aí estão imagens antigas. Ali é exatamente onde fica o mercado municipal, né? É. E veja que umas embarcações... Aquele chalé de dois chalés lá, à direita, em cima, Certo. é onde hoje é o Texas Bar. Olha só. Essa é a edificação mais antiga de Joinville, que está em pé ainda. É mesmo? Está sem o chalé, só a parte de baixo. Essa é a edificação mais Sim. antiga. É mais antigo que o Palacete Niemeyer, que o da imigração. Agora, olha só, o Pisque falou em mercado público, nós temos também imagem antiga do mercado público. Esse aí era o mercado público, certo? Olha só, a estrutura completamente diferente. Trocaram Né? por um enxaimel falsificado. Enxaimeloso, Pis. O Burle Marx chamava isso de enxaimeloide. E, para finalizar, as competições de remo que existiam aqui em Joinville, sim. Inclusive, nós já conversamos sobre um ex-atleta, né, de remo aqui. Mas não era bem no Cachoeira. Eles treinavam no Cachoeira. Ia para a Bahia, né? Era na Rai Emílio Stock Sênior. Rai Emílio Stock Sênior. Mas, de qualquer forma, havia Lá no bairro Costa e Silva, não. Ali na Zona Sul, perto do Jarivatuba ali. É no Ademar Ademar Garcia. Ademar Garcia, bairro Ademar Garcia. Gente, a gente vai dar uma paradinha, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre o Cachoeira. Tem umas coisas inusitadas sobre o Cachoeira que você vai ver. Rapidinho o intervalo. Olá, agora estou com vocês de segunda a sexta, às 19h45, aí na TV da Cidade, com a palavra final. De Brasília, Alexandre Garcia. Olá, eu sou Paula Leal, âncora de Oeste Sem Filtro. E eu tô aqui para convidar você a acompanhar aqui na TV Cidade de Joinville nosso programa diário. De segunda a sexta-feira, a partir das 17h45, eu espero você junto com os meus parceiros de bancada. Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, Alexandre Garcia, Adalberto Piotto, Silvio Navarro e Rodrigo Constantino. Você é nosso convidado. DVA, primeira representante em Santa Catarina da marca BYD. Líder mundial em vendas de veículos eletrificados. DVA BYD. O futuro já começou. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Quero fazer um convite para você, fazer inscrição no canal do YouTube do Passando a Limpo. Procura lá no YouTube Passando a Limpo na TV. Aproveite também e siga a gente no Facebook e no Instagram com o mesmo endereço, Passando a Limpo na TV. Você pode ver todos os programas Passando a Limpo na íntegra, momentos importantes do programa, sempre lá disponível para você. Olha, a gente está falando do Rio Cachoeira. Fiquei devendo aqui no primeiro bloco o vapor Babitonga, meu caro Milton Wendel. Põe no ar aí uma imagem do vapor Babitonga. Esse vapor Babitonga foi o primeiro barco assim que a gente pode definir como de Joinville? Sim, foi o primeiro. Foi importado por Brusselin, né? Frederico Brusselin. Ele veio da França sobre o convés de um navio cargueiro, desembarcou no Rio de Janeiro e veio navegando até Joinville, por mar. E daí foi feita uma reforma completa nele
E enquanto ele estava sendo reformado, o Brewster já tinha um outro barco, o Santa Catarina, que era uma lanchinha a vapor que já fazia o serviço regular. Ele navegava no Rio Sena? O barco do Sena está preso. O barco do Sena está trancado lá. Agora, olha só o que a gente flagrou aqui, que a gente pesquisou, né? Corajosos utilizam o Rio Cachoeira com jet skis, quer ver? Põe no ar aí. De vez em quando aparece uma rapaziada brincando com jet ski por ali, especialmente quando a maré está colaborando. Mas a imagem mais icônica do Rio Cachoeira, não sei se vocês lembram, do saudoso Antônio Luiz, que foi um candidato a vereador. Ele era um empresário, um cara muito criativo na publicidade. Ele pegou um barquinho, ele foi candidato a vereador, já faleceu durante a pandemia. Põe no ar o áudio dele aí, olha só. No Rio Cachoeira, cara! Mano, o cara tá no Rio Cachoeira, velho. Caralho. Tá, e hoje o que resta seria um barco como o do nosso saudoso Antônio Luiz, né? Mas o Milton, ele navega aí. Tu ainda navega por ali? Sim, agora eu acho que eu vou me candidatar a vereador, porque o barco eu já tenho. E é bom lembrar também... Mas ele não se elegeu, viu? Não deu certo. É bom lembrar também de um outro barco que marcou uma época em Joinville, que foi o barco Carijó. O Carijó foi o sucessor do Babitonga. Exatamente, um barco em que fazia viagens semanais a Babitonga, com festas. Era um barco... Do Costa Pereira. Isso, era um barco Costa muito Pereira. procurado por pessoas. Costa Pereira. Isso, eu tive a oportunidade Engenheiro de participar. Costa Pereira. Isso. E era muito bacana, era uma viagem O precursor, na verdade, do barco Príncipe. Exato, ele que começou as viagens de turismo grande Brites, pela Baía da pela Baía da Babitonga. Babitonga. Ele se baseou no Carijó para fazer o projeto do Príncipe de Joinville. O barco Carijó, é uma coisa que a gente tem que lembrar também, que foi importante, né? Nós não temos isso aí, mas na época em que Joinville só usava paralelepípedo, lá na época do ex-prefeito Dr. João Colim, se cortava, se extraía o paralelepípedo das pedras da Baía da Babitonga, lá na Pedreira, em Vila da Glória. Na Ilha Grande, na Ilha das Flores, naquela região. As pedras vinha de barco, e do lado do mercado municipal tinha um depósito de paralelepípedo. Eu não sabia, vim de lá. Viver é história, história é vida. Vida é lembrar do passado. Exato. A gente tem umas imagens de drone do Rio Cachoeira. O Rio Cachoeira que as pessoas em Joinville até muito... tinha um odor horrível até alguns anos atrás. Isso diminuiu bastante, né? Mas ainda assim tem um certo preconceito com o Rio Cachoeira, não é verdade? Pois é, eu cheguei a ver o Rio Cachoeira fedendo tanto que o prefeito Bender, na ocasião, ele fez rápido, a toque de caixa, plantou gardenia. A Expoville lá para fazer a famosa, que é a Festa das Flores lá, porque no centro da cidade não dava mais para receber turistas. Não tinha condições. Né? Isso foi um dos motivos de a Expoville ter Mas continua ainda o mau cheiro. O mau cheiro ele continua. está em declínio novamente. Quando a rua Max Colim terminava na residência do senhor Fismer. Tá. Eu morava perto ali. Ali perto da Max Colim, ali onde é a ponte hoje, ali. Terminava, não tinha ponte, não tinha nada, lá tinha uma residência do senhor chamado Fismer. Certo. A gente ia lá e tomava banho no Cachoeira lá. Certo. Isso na década de 50. Nós temos imagens que a gente sempre exibe aqui, porque, afinal de contas, foi uma iniciativa impressionante da atual gestão, que é a Praia do Alcaide. Põe no ar aí, a Praia do Alcaide. Você, como ambientalista, ecologista, ativista, conseguiu, porque aqui os nossos engenheiros que participam aqui do programa e ex-secretários, eles não conseguiram compreender exatamente o objetivo disso. Isso aí. Talvez você saiba qual é o objetivo disso. Eu não entendi isso aí. Uma amostra da poluição, não dá para entender. Pescaria. Talvez sirva pesca e pague. Talvez sirva um pesca e pague, talvez dê para pescar ali, talvez. Uma bota, né? Uma janela de inspeção. Quando eu estava falando, eu pensei, talvez uma janela de inspeção que dá para entrar por baixo. Porque tem que ver o seguinte, o terço final do Rio Matias, lá, ele está totalmente debaixo de uma laje. Se entrar entupimento e entupir ali embaixo, com o centro todo alagado,
ninguém tira ali de dentro, ninguém desentope, vai ter E que colocaram quebrar. nas comportas, portanto, aí... As comportas, se alguma coisa entulhar ali, eu Talvez acho que isso aí vai ficar... talvez seja uma orientação que algum engenheiro deu para eles, façam pelo menos umas janelas de impressão ali para poder chegar no caso de uma necessidade. Né? Agora, O Cristian dá um entendi tiro isso. no pé do prefeito, que essa aí foi ideia dele. São 3, né? Ali, a Praia do Alcaide são 3 buracos. E 3 buracos. E outra Um do coisa, lado do viu, Wendel? O prefeito está querendo comprar, não restaura a Cidadela Antártica, que é um crime, na minha opinião. Né? E está querendo comprar, já estão desapropriando. O Micodemos. Já viu o Micodemos? Mico. O antigo Cine Onde Palácio. era o Cine Palácio? O Teatro Nicodemos. É um mico. Mas ainda seguindo com o Rio Cachoeira, ô Jorge Castan, a gente foi lá acompanhar as obras do Parque Linear, né? Põe aí no ar as obras. Você não é muito, não é um dos entusiastas dessa obra, né? Número 12 aí que a gente vai botar no ar. Por que você não gosta desse Parque Linear, meu caro Jorge? Bom, porque eu sei o que é um parque linear. E como eu sei o que é um parque linear, o que eu estou vendo aqui não tem nada a ver com um parque linear. Isso daqui é concreto, paver e paralelepípedo reaproveitado, que não é o paralelepípedo tal. E por outro lado, estamos vendo esse corrimão aqui, que não precisa para nada. Se a gente vê qualquer lugar, no Rio Sena, em Paris, o Tíber, em Roma, o Porto Madeiro, não tem um guarda-corpo para isso. Não faz sentido, perdemos a relação com o rio. E como que esse local aí, Jorge, vai atrair a presença das pessoas? Você acha que um local que vai ser atraente para a população? Eu acho que o Milton aí nos explica melhor isso daí, como ele vê isso daí. Olha, quando a prefeitura tinha deixado o terminal hidroviário todo sujo, eu uma vez fui lá e comecei a limpar. Eu limpei, isso foi fotografado. E aí quem me ajudou foram os moradores de ruas, a Danilo ali, começaram a ajudar, eles arranjaram vassoura e tal. E assim nós, a comunidade, limpamos aquilo. Se deixar a cargo da prefeitura, isso vai ficar abandonado ali, talvez, não sei. Eu não sei a finalidade, não sei como é que pode chamar uma coisa dessa de parque. E não parque. Não é um parque. Isso não é um parque. Não é parque, nada. Isso não é nada. Nada. Nem uma praça é. Nem Agora, praça não é. Agora o preço é caro, né? 5 milhões. Claro, mas isso é para roubar dinheiro, está cheio de gente sempre. Olha, desculpe, eu falei roubar, não foi isso que eu quis dizer. Aplicar mal o dinheiro. Aplicar. Receber por serviços prestados. É isso aí. Olha, e esse esgoto no mercado aqui, que a gente flagrou lá, o nosso cinegrafista estava lá, ele disse que um odor absolutamente desagradável, ali no lado do mercado municipal. Aliás, o que a gente já flagrou de poluição no Rio Cachoeira, seja no Cachoeiro ou ali na Zona Sul, é incrível, né, gente? Esse aí foi um flagrante nosso. Tem o muro caído no Cachoeiro, que a gente mostrou aqui várias vezes, que não é nada importante, né? Afinal de contas, o muro cai e fica ali mesmo, né, velho? Ficou ali. É uma represa. Fica ali, então, imagina, com tanta cheia no centro de Joinville, para que tirar aquilo dali? Isso aí prolonga em mais uma meia hora, cada maré cheia que afeta o centro da cidade, esse muro aí. E falando em cheia, nós temos o clássico mergulho no terminal central de ônibus de Joinville, que é isso aí. Isso é uma cena icônica de Joinville também. O sujeito foi lá, aproveitou aquele rio que se formou no Cachoeiro e deu um mergulho. Aliás, não façam isso. Não façam. Deixa o Arivan, não é recomendável para quem quer ter uma boa saúde dar um mergulho ali nessa nova atração que Joinville disponibiliza nos dias de cheia. Né? Com certeza que não, né? É totalmente inadmissível que até não tenha lá um guarda para orientar as pessoas a não terem contato com água. O risco para a saúde é grave. O risco de contrair a leptospirose, entre outras doenças, é muito grande, né? Tem também a rota de fuga, que a gente já mostrou várias vezes, que foi uma ideia inovadora da prefeitura, que não serve para nada. A gente flagrou, inclusive, cheia no local, onde a prefeitura indicava que era seguro, e não era. Ficou bem claro que não funciona. E para finalizar, o que tem esse monumento ao imigrante, essa barca aí, Wendel, que você não gosta desse monumento? Por quê? Me diga. É alguma questão artística, estética, não? Não, até como obra de arte, assim, eu admiro ela, né? Qual o problema que você identifica? Porque ela, na verdade, é uma mensagem do Luiz Henrique. É mesmo? É.
Joinville é a barca que me levou a fazer a minha carreira política, uma carreira admirável, vencedora, e do outro lado lá tem um 15 voltado, e um olho voltado para a prefeitura dizendo, olha, nesse grotão aqui quem manda sou eu e eu estou de olho em vocês. E tem um detalhe também, você falou que é para encerrar, aquele prédio verde que foi desapropriado, que nós comentamos, Foi que demolido, o Pisse hein? comentou, para que desse uma melhorada na vazão do rio, continua lá aquela área de lazer que eles fizeram ali, que não tem De sentido nenhum, Não, e não alargaram, não fizeram alargamento. E não do rio. fizeram alargamento que era, aliás, isso se comentou muito, né, Pisque? Aliás, para fazer justiça, o prefeito que alargou 4, 5 pontos foi o prefeito Vitor Freire. Sim. Na época. Foi. Alargou as pontes da Marcos Colim, aquelas pontes mais a montante ali da Marcos Colim, Sempre foi a ele que montante. alargou. Sempre a montante. E essa obra que é uma prioridade na área central, onde o problema da enchente é recorrente, não se faz, o que é lamentável. Vamos falar do secretário de saúde desaparecido agora? Põe imagem aí das filas nos postos de saúde, que isso, entra secretário, sai secretário, entra secretária, vem secretário e continuam as filas. Parece que finalmente se definiu o que aconteceu com o secretário. Me fala sobre isso aí. Olha, a nota da prefeitura diz que o ex-secretário vai seguir a sua vida profissional, deixou o cargo a pedido, segundo a nota, e que agora a prefeitura de Joinville tem uma secretária oriunda de um estado vizinho, do Paraná, e com um amplo conhecimento na área do Sistema Único de Saúde. Ela provavelmente vai formar a sua equipe. Segundo eu soube, ela é ligada a um PSD, a um partido político. Que é aliado do Adriano Silva. Aliado novo, né? do prefeito Adriano Silva, que foi, inclusive, o partido maior que apoiou o Novo. Mas o Diego, que é do PSD, o candidato a governador deles, é lá de Chapecó. João Rodrigues. Isso. Como é o nome dele? João Rodrigues. Mas o prefeito está viajando com o Jorginho Melo, portanto já traiu o João Rodrigues. Pode escrever aí. Tudo indica. Agora, sobre o secretário de saúde, faz um favor aí, põe uma... Esse é o de segurança. Esse a gente já vai falar daqui a pouquinho. Esse o quê? Esse é o de segurança, né? Não é de segurança, é o da guarda. Ceprote. Isso não é. Secretário da Saúde, na verdade, não saiu porque quis, não. Não? Não, tem outros assuntos aí que tiraram o secretário da Saúde. Pode botar o prefeito Pinocchio aí, pode pôr aí, por favor. A versão não de estou apelido... falando a verdade. A versão de apelido a versão versão não é essa. oficial. A versão versão oficial. oficial. Pode dar um tiro no pé do prefeito, por favor. A nova secretária da Saúde é uma enfermeira, Daniela França Cavalcante. Vem do Paraná, é isso? Exato. Colombo. Opa. Não é da nossa turma, né, velho? Não é de Joinville, né? O Colombo é o norte de Curitiba, ali é depois da Santa Cândida, né? Depois de Santa Cândida é Colombo. Agora, falando de secretário da Saúde, tem uma coisa interessante também. Quando o secretário anterior, que era secretário da Habitação, é isso? Sim. Assumiu, faz quantos meses? Foi no começo do ano, né? Foi no ano passado. Final do ano passado. No final do ano passado. Desapareceram misteriosamente mais de 5 mil casos da dengue, que estavam catalogados como casos em análise. A prefeitura chegou a sugerir que o Volbach estava agindo. Não, mais de 5 mil casos desapareceram. Agora que vai assumir a nova, aconteceu um milagre, viu? Zero. Não. Não é zero. Em uma semana tem 1 dúzia de casos. Poxa. Até agora vinha dando 50, 60 casos por dia. Agora... O mosquito ficou com medo da nova secretária. Pois é. Pelo visto é isso aí. E o nosso secretário que estava em Israel, aí Israel permitiu que eles fossem por terra para a Jordânia e agora estão regressando. É que o aeroporto de Israel, o Ben Gurion, está fechado, não tem voos internacionais, então tem que sair pela Jordânia e da Jordânia ir para a Arábia e da Arábia Saudita voar. Será que o Rigo foi para lá compartilhar conhecimento nosso para Israel, para ajudar nessa empreitada de Israel lá naquela guerra, professor?
Olha, ele é acostumado a aplicar multa, a pôr radar. Talvez tenha um radar especial lá. Talvez o domo de ferro vai ser aplicado aqui em Joinville agora. É verdade. Vamos fazer o mar se abrir para chegar mais fácil em São Ou Francisco. ele não foi ter que ir aprender pela como BR. se faz bunker. Lá é muito comum os bunkers, né? Mas aqui não tem essa tecnologia toda, né? Aqui ele vai ensinar como se esconder, para esconder os guardas para multar melhor a rapaziada de Joinville. Ou multar o a excesso indústria da multa. Ou multar o excesso de velocidade dos Dá um Mercedes. tiro no pé do Rigo, por favor. Ô. Põe a vinheta do quadro Olho Aberto pra gente, por gentileza. Uma passadinha aqui pelas queixas dos nossos queridos telespectadores. Praça da Rua Afonso Quental. Põe a praça aí no ar. O pessoal está reclamando, como quase todas as praças. Olha só, gente. Olha Meu só Deus. isso. Né? Isso é praça. Isso é praça. Agora veja como é seguro. Olha só o estado, se os moradores ali não têm razão de reclamarem, né? Tem a ponte do vovô, tem a Alameda do papai, essa é a praça da titia. E o lixeiro virado, os equipamentos ali que são muito úteis para o pessoal fazer atividade física, que isso economiza na saúde pra caramba, né, Arivan? Muito. Infelizmente não se leva a sério esse tipo de equipamento. Ô Enio, faço mais uma vez a pergunta. Nós comentamos aqui um acerto que houve entre a Companhia Água de Joinville e a promotoria da cidade. Sim. Milhões de reais foram cobrados a mais na conta de água. O Wendel talvez não lembra disso. E aí houve um acerto entre a Companhia Água de Joinville e a Reformar Prefeitura. uma praça por mês. Não se vê a reforma das Até praças. agora a gente não o viu dinheiro praça está nenhuma. lá, eu não autorizei, com o que foi cobrado a mais da minha conta de água, a fazer esse acerto com a promotoria. Eu não concordo com isso. Foi feito, Que foi não feito, estão fazendo. e não estão E não- fazendo. Isso me deixa. Eu ia dizer um palavra. Revoltado. Esses termos de ajustamento de conduta, a prefeitura não leva a sério, não. Não, Assinam, mas mas a ignoram. promotoria tem que ir em Não cima e tem cobrar. fiscalização. Ponte, mais um poste na Avenida Beira Rio. Esse eu não vi. Vamos ver o que é esse poste na Beira Rio que o pessoal está reclamando aí. Dizem que é uma questão de segurança também. Está faltando dinheiro da CUSIP. Faltando dinheiro, mas não falta. Até agora A foi- fiação solta não falta. É aquele tal negócio, né? Alguém pode dizer, mas isso aí não está energizado. Eu não sei se está, ou não está, né? Isso aí com É uma certeza bagunça total. né? tentaram roubar os fios de cobre. É isso aí, Com né? certeza. Mas ninguém arrumou. Não. Obras da UFSC abandonada, nenhuma novidade. Nós fomos lá essa semana, professor. Tem uma novidade. Agora tem uma restrição ao acesso, não dá mais chegar lá, tem que fazer tem que entrar pela mata para conseguir chegar lá. Mas daí a gente deu um zoom na câmera e dá para ver que está tudo abandonado, ruínas, né, Jorge Castanho? Exatamente. Isso é um verdadeiro absurdo para a Absurdo. maior cidade do estado de Santa Catarina Acesso e a terceira maior do sul do Brasil. Nós não temos um campus nosso, ou seja, da UFSC. Hoje nós temos alugado lá onde que é um parque de empresas. Você sabe onde que é? Sim, Perini E com Business salário, Park. ou seja, com um aluguel No altíssimo. Perini Business Park. Isso, com um aluguel altíssimo. E eu- Absurdo. Falando nisso, eu queria fazer uma observação. Eu fui professor durante 30 anos, quase. A Universidade Federal de Santa Catarina foi a primeira universidade do estado, formada por uma série de escolas superiores de Florianópolis. E o primeiro reitor foi João Davi Ferreira Lima, que leva o nome do campus universitário. Há um movimento no pessoal. Olha, o campus da Universidade Federal hoje, se você for visitar em Florianópolis, tem várias áreas lá que é um lixão, é uma vergonha. Lamentável. Lamentável. Eu fui professor do Colégio Agrícola de Araquari, que hoje é o Instituto Federal, e fui admitido pelo professor João Davi Ferreira Lima. E eu era do MDB. Não tinha, naquela época, em 1966, 2 anos depois da Revolução, então não tinha nenhuma. Eu era da oposição. Não tinha simpatia com o Eram MDB. dois partidos, né, Pisque? 2 partidos, Arena e MDB. Isso. Ele me admitiu, quer dizer, uma pessoa isenta, porque eu era da oposição. Eu dei aula lá durante 2 anos,
Foi ele que me admitiu. Entendeu? Então, eu acho que esse pessoal lá, inclusive, fizeram uma manifestação lá em que o professor mostrou as nádegas lá. Nossa, Grande coisa. No campus universitário. que coisa. Eles têm que, né, Wendel, chegar aqui e ver o que está aqui, o que o Edvan já falou várias vezes aqui, um campus abandonado. Vamos brigar para implantar esse campus. A maior cidade merece. Muito. Né? E um último pedido aqui no Olho Aberto, a gente mostrou aqui os pontos, os abrigos de ônibus abandonados. Por incrível que pareça, nós temos um antes e depois de um abrigo na 15 de novembro. Olha, ele estava despencando, como vários que a gente mostrou aqui, que não tem a menor condição para a pessoa guardar o ônibus, e muito menos segurança e conforto naquele local. E depois de muita queixa, agora eles começaram a substituir. Então a gente está dando uma moralzinha aí para a prefeitura. Muito lento, né, o processo, porque a maioria dos abrigos de ônibus estão abandonados ou nem existem. Não existem. Além de ter pouquíssimas linhas. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Passando a Limpo. Olá, agora estou com vocês de segunda a sexta, às 19h45, aí na TV da Cidade, com a Palavra Final. De Brasília, Alexandre Garcia. Olá, eu sou Paula Leal, âncora de Oeste Sem Filtro. E eu estou aqui para convidar você a acompanhar aqui na TV Cidade de Joinville o nosso programa diário. De segunda a sexta-feira, a partir das 17h45, eu espero você junto com os meus parceiros de bancada. Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, Alexandre Garcia, Adalberto Piotto, Silvio Navarro e Rodrigo Constantino. Você é nosso convidado. DVA, primeira representante em Santa Catarina da marca BYD. Líder mundial em vendas de veículos eletrificados. DVA BYD. O futuro já começou. Estamos de volta, é o programa Passando a Limpo, aqui pela TV da Cidade, também pelo YouTube e Facebook. Olha, professor, lembra daquelas obras da adutora que não ia mais faltar água e que o prefeito fez uma propaganda danada? Põe aí as obras da adutora da Zona Sul. Essas obras já terminaram, as obras da adutora, tá, gente? Da adutora. Só tem um pequeno detalhe. Não terminaram também, não. Não, porque tem... Não, tá a travessia da BR-101. Mas aquelas que eles se propuseram a fazer... Tem que interligar com a futura estação. Isso. E tem a travessia da BR também, né? Não fizeram? Não fizeram. Não? Então, olha só. Mas falta uma coisa importante, né? O que está faltando aí? A estação de tratamento, a captação só. E a Falta captação... água para dizer nada. E a captação vem do Rio Águas Vermelhas, que a gente já mostrou o Rio Águas Vermelhas, a gente vai mostrar de novo. Que, como se vê ali, é uma água que é tratável, né, Ariel? Só que dá trabalho. Não, dá trabalho não. O custo de tratamento dela é bem maior, né? Deixa eu fazer uma pergunta para o Wendel aí. Ô, Wendel, eles vão captar água onde o Rio Águas Vermelhas desemboca no Rio Piraí. No Piraí. Nós temos hoje dois rios maravilhosos, que é o Rio Cubatão, com água boa, melhor ainda o Piraí, que a água é melhor ainda que a do Cubatão, porque não tem nenhum morador a montante da captação, nada. Eu pergunto, vamos pegar a água do Rio Águas Vermelhas. Há mais de 100 anos que nós temos o cultivo do arroz ali, as arrozeiros, e que são usados defensivos agrícolas. E você sabe que hoje ainda tem controle sobre isso, mas há 50 anos atrás ou mais, essa água passando pelas arrozeiras para chegar lá para ser captada, não pode ter. Bem levantada a questão, é verdade. É verdade. O que você acha? Mas existe uma norma, né, na utilização, e eu acredito que os risicultores estejam obedecendo. Mesmo assim, né? Mesmo assim, mas que existe uma... Se nós temos outras opções, por que pegar água ali, né? Exato. Poderiam fazer uma captação grande no Rio Itapucu, já para atender o litoral, lá, Barra Velha, Araquari, Zona Sul de Joinville. Se bem que a água do Rio Águas Vermelhas vai para o Piraí e vai para o Itapucu também. Vai. Acaba sendo a mesma água, né? Tá aí, todo o esgoto da zona oeste da cidade, desde os bairros, a montante da BR, todo o esgotamento sanitário cai no Água Vermelha. Mas será que não tem tratamento? Algum interesse, que não se sabe qual é, para captar
a água do rio Águas Vermelhas? O investimento para captar... Como 123 milhões. O PISC sempre fala sobre o rio Piraí, e conhece, porque o PISC já foi gerente da Casan e conhece. Quanto a mais se gastaria para se fazer a captação do rio Piraí, PISC? Mas o rio Piraí não tem água suficiente. Não tem? Não, a vazão dele não comporta. Não. Aí tem que se buscar a não ser que se fizesse uma barragem, acumulasse água, que aliás foi o primeiro projeto de Joinville, quem primeiro projetou a captação no rio Piraí, tinha um projeto de uma barragem para captar a água do rio Piraí. Então não tem outra alternativa senão o rio Águas Vermelhas. Não, a alternativa tem. Tem? Tem um Cubatão. Pois é, então vamos buscar investimentos para poder fazer lá na região do Cubatão, onde a água é de boa qualidade, com um custo menor para tratá-la, para que o Joinville tenha uma água boa. Acho que esse é um assunto que a gente pode né? discutir no próximo programa. É uma boa, aqui, uma boa. Com técnicos da área aí, né? Boa. Vamos seguindo agora. O professor, a gente já mostrou aqui o problema das motonetas elétricas e a lentidão de Joinville para resolver essa questão. Põe imagens aí. O que a gente pega de flagrante de gente andando com essas motos na contramão, em cima da ciclofaixa, furando o sinal, porque não tem regulamentação, não tem previsão de aplicação de multas. Pode dizer que o motociclista para. Quem está conduzindo essas motinhas pode andar em qualquer lugar. Isso é um perigo para a segurança, não só de quem está conduzindo esses veículos, Ariel, mas também para as outras pessoas, né? E nada até agora. Nada. Várias cidades já regulamentaram esse serviço e Joinville absolutamente nada. Mas o responsável pela área está em Israel, né? Vai ver, ele foi ver em Israel como é que faz para... Porque eu vejo, todos os dias eu caminho, todo dia, adolescentes, crianças de 10, 12 anos de idade... Perigo, né? Olha, na pior das hipóteses, aplica o Código Nacional de Trânsito, porque isso é um veículo automotor. Isso, mas o Ariel, Jaraguá já fez. Exige capacete, mas fiscaliza. Mas fiscaliza. Já fez. Brusque já fez. Balneário Camboriú já fez. Itapema. Brusque já fez. Itapema já fez. Jaraguá separou bem a circulação de ciclomotores. E separou também as bicicletas motorizadas, patinetes. E os patinetes, o uso de equipamento de segurança que tem que usar. É porque o pessoal não usa capacete, viu? Onde pode circular, onde pode estacionar, como pode e como faz. Então, Joinville é bom pegar isso aqui, que eu acho que melhor do que isso não vão fazer. Mas é claro, é só copiar, não tem segredo. Jaraguá do Sul, parabéns. O número da lei aqui, para o pessoal da prefeitura, é 9.910/2025. Mas a Câmara disse que ia fazer uma como é que é? Ouvir a audiência pública. Uma audiência pública. Não há necessidade. Para que audiência pública para isso? Não há necessidade. A Câmara vai abrir uma fábrica de saco. A sacaria. Puxar o saco do prefeito. É isso aí. É uma Câmara puxa-saco. Dá um tiro no pé do pessoal da Câmara, por favor. Vamos seguindo aqui. O pessoal falou que manda o nosso amigo cumprimentar os vereadores aí, por favor. Singela homenagem do programa a essas personalidades. Aliás, quem está reclamando aí, que a gente não tem contraponto, que a gente critica e não mostra o outro lado. Primeiro que a prefeitura tem uma ampla divulgação, são milhares de reais que eles divulgam todos os dias, né? Então eles podem divulgar em vários lugares e ninguém questiona, está aberto aqui. O prefeito foi convidado várias vezes, né, professor? Pode vir a hora que ele quiser aqui participar do programa, o prefeito Adriano Silva. Está convidado. Secretário, quem quiser. O Vendo, sabe quanto? A imprensa é toda comprada em Joinville. Gasta 77 mil reais por dia. Por dia? Por dia, para publicar coisas maravilhosas sobre Joinville, como o Parque Nacional São João. O cara tem um blogzinho ali. Você não conhece o parque? Um blogzinho. Nota favorável, ganha um trocado. Claro. Você, como ambientalista, tem que dar uma olhada se o Parque Nacional São João está bem cuidado, né? Porque a gente não conhece o parque, deve estar bem cuidado. Vamos seguindo aqui, ó. Desculpa a maldade, não podia perder a chance. Olha só, gente, trânsito na Getúlio Vargas, rapidinho, à noite também tem congestionamento. Os engarrafamentos pontuais continuam. Trânsito na Getúlio Vargas com engarrafamento à noite. O pessoal fala que é só durante o dia, não, 7 da noite, 7h30, todos os dias. Rua Blumenau, também à noite. Adivinha só, congestionamento também. Fomos também no binário do Iririú à noite, tá, gente? À noite. O pessoal que fala que não tem congestionamento em Joinville, olha aí. Essa é a realidade de Joinville.
infelizmente, todos os cantos da cidade com problemas E no ninguém trânsito. quer fazer elevado, ninguém quer fazer nada. Só rotatória, né, Ariel? As gemadas. Só geminha de ouro. O Não, Volvo mas a frito. prefeitura vem aí com a rotatória da remodelação Autocar Derf. da rua Doutor João Colim. Remodelação mudou? Vamos fazer uma... Uma requalificação. Requalificação, remodelação. O que é mais flor. requalificação? Vão no mínimo Pintar o trocar. meio fio. Pintar meio fio. Pintar o meio fio. Não, eles talvez eles troquem o revestimento, asfáltico, pinta meio fio, melhora os abrigos de ônibus. Acrescenta mais 20 pardais. E fica com requalificada. Põe a vinheta do nosso Cachoeira, por gentileza. Ô Milton Wendel, no lado ali do Cachoeira tem o Parque Linear, que a gente já falou que está em obras, e tem uma imagem aqui desses trilhos, o Parque Linear, os trilhos. O que eles fizeram com esses trilhos históricos que tinham ali, hein? Isso aí eles arrancaram os paralelepípedos, levaram embora. Eu perguntei para onde estavam levando, não me responderam, como se fosse um negócio privado e não público. Levaram embora e alguns trilhos eles deixaram lá e passaram barro por cima, saibro por cima. Destruíram. Esse trilho aí, ó, isso aí é um monumento de valor cultural histórico de escala continental. É a entrada do homem centro-europeu na América, por esse trilho aí. Posso te Isso falar? nunca poderia ter sido Nunca. retirado. Esse trem, o trilho, tem uma ponte lá, a montante ponte. lá, uma ponte ferroviária. Esse trem passava na frente do mercado e ia até a usina metalúrgica Joinville, Isso. que é onde se construíam vagões. Exato. Isso mesmo. A fundição era ali. E a fábrica era ali na rua Arnaldo Moreira do Ar. Mas a fundição era ali, do lado do mercado municipal. Isso é valor histórico. Dá um tiro no pé do Tem que ver do que Gassenfeld, por favor. Essa brincadeira que esse pessoal... Mais um tiro, por favor. E manda o nosso amigo cumprimentá-lo. Ao invés dele ficar viajando para cima e para baixo, não guarda os coisas da história de Joinville. Poucas pessoas estão levando a sério, não sei se está... Poucas pessoas estão levando a sério o crime, a depredação, o vandalismo de que foi vítima aquele ponto ali entre o mercado e o moinho. Aquele é um dos pontos mais importantes da cultura do sul do Brasil. Não tem nada igual em Baltimore, em Nova York, em Hong Kong, não tem nada igual aquilo. Porque vejam bem, foi primeiro o Rio Cachoeira como única via de acesso a Joinville até 1870, uns 30 anos, quando daí abriram a Dona Francisca, que também chegava ali. A Dona Francisca vinha ali para o Bradesco, ali passava pela Praça da Bandeira, Rua Itajaí, Dom Batista e chegava naquele ponto. Isso. Até que veio o trilho, um ramal da Estrada de Ferro de São Francisco, que por sua vez era para conectar com a São Paulo Rio Grande do Percival Farquhar, que patrocinador da Rede Ferro Paraná, Santa Catarina depois. Isso. Essas três vias se encontravam naquele ponto. Eles destruíram o trilho, o calçamento, era calçamento original. Nós temos as imagens dos paralelepípedos, eram originais. Põe aí no Parque Linear. Isso é como eles deixaram depois, eles arrancaram. Tinha o trilho e paralelepípedos, fizeram essa nojeira aí. Colocaram um asfalto por cima. Não é asfalto, é só um restolho de brita. Pó de brita. Assim, ó, choveu, ficou assim. Aliás, a preservação da história de Joinville, nesse governo, está sendo dissipada. São criminosos. Não, você vê o Parque Caieiras. O Parque Caieiras é um exemplo, Wendel. Está lá, que é uma história de Joinville que passa por lá. É talvez tão importante quanto isso aqui. Quer dizer que, ali devia ter um engenheiro da prefeitura acompanhando a obra, dizendo, não, isso aqui vocês não vão mexer, vão preservar. Não, alguém da cultura. Pois, da cultura. Não tem. Exato. A obra está largada. Mas Joinville não tem cultura. Olha, se essa cidade tem um secretário de cultura... Cultura mesmo. Cultura com... Eu não sei, eu pessoalmente não tenho nada contra o cara, mas ele deveria levar uma surra de cinto da praça. Uma cidade que não preserva a sua história se perde na história. Nós estamos nos perdendo. Infelizmente, é uma realidade. Outra coisa, o nome, lá tem o Cais Conde D. Quem foi o Conde D? Foi o marido da princesa Isabel. Isso mesmo. Então, aquele pedaço ali, o nome certo seria ou Princesa Isabel... Ou Cais, ou o Conde ou Dom Pedro II, que foi um maior governante do Brasil. Em termos de ferrovia, você falou em lembrando que Dom Pedro II
a família real patrocinou a construção da estrada Dona Francisca. Leôncio Alberto fazia o pagamento em espécie aqui, dinheiro que vinha do Palácio de São Cristóvão aqui. Então, a importância da estrada Dona Francisca foi a salvação de Joinville. Joinville não iria vigorar. Os carroções de cima. Porque ali Joinville teve contato com o Brasil mesmo. Exatamente. Né? E o mercado que queria comprar tudo que eles tivessem aqui, que soubessem fazer o que importassem, e ao mesmo tempo também mandavam produtos. Sabe onde é, todo mundo conhece o IERC, na Dr. João Pulim? Sim. Na frente, onde ficava o Fernando Tilpe, a loja, sim, era o estacionamento dos carroções que desciam até a década de 60, da Serra da 50, 60. Passagem obrigatória. Passagem obrigatória. Não, paravam ali. Paravam ali. História que foi Se eliminada. abasteciam ali e traziam frutas e outros produtos, erva mate. Mas esse ponto ali, ao lado do moinho, que foi completamente destruído, vandalizado, foi uma molecagem que fizeram ali. Aquilo é coisa muito de bandido. grande, muito grande. Quebraram tudo, quebraram o calçamento, o trilho, o porto em si quebraram também. E eu não sei como é que não tem uma atitude. Mas a culpa é do prefeito, que tem responsabilidade, e do secretário de turismo. O secretário Cultura. de 3 secretários. Os dois. Cultura. O de educação. Também. Educação, cultura, e não sei se tem de turismo aí. Se tem o secretário de turismo, ele... Aí eu ponho mais um, o de planejamento. Também. Bem lembrado. Professor, para finalizar rapidinho, vamos fazer uma comparação rápida do executado das obras das pontes. Põe no ar aí. Olha aí, Ponte Guaratuba. Quantos por cento? 60%. 60 a 16. A Ponte Joinville começou antes, tá, gente? 60 a 16. Uma goleada, hein? Não dá para acreditar. E o preço é o mesmo. No final, a Ponte Joinville vai ser mais cara. O dobro, quase. Boa noite, professor. Boa noite aos milhares de telespectadores da TV Cidade. Boa noite aos milhares de internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite, nosso convidado especial aqui hoje, o Milton Wendel. Foi um prazer estar aqui, Osni. Doutor honoris causa do Cachoeira. Do Cachoeira. Milton Wendel. Nós vamos. Você vai voltar para esse programa, viu, Milton? É um prazer tê-lo aqui. Quando for convidado, virei. Certo? Foi um prazer estar com vocês aqui. Você é um prazer. Na próxima vez eu trago a cerveja, tá bom? Opa! Muito bom final de semana. Tá bom. A todos. Bom final de semana ao Ariel também, ao nosso amigo Enio, ao Ivan e ao Jorge. Obrigado a todos. Até semana que vem com mais um programa Passando a Limpo. Boa noite, pessoal.